Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Maris, sou artista visual, trabalho principalmente com fotografia. Aqui nós vamos ter uma conversa sobre percepção fotográfica. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre arte. Arte? Para que serve a arte? Não serve para nada isso. O que vem a ser arte? Arte, evidentemente, é algo bem maior do que um meio de produzir enfeites para colocar na parede. Se não fosse assim, nem vocês estariam aqui me assistindo, eu acho, nem eu estaria aqui falando para vocês. Arte tem incontáveis definições, mas para a gente aqui seria interessante entender que arte é uma maneira de perceber o mundo. Aliás, talvez arte seja a maneira mais eficiente de se perceber o mundo. E por quê? Porque seria uma forma de perceber o mundo através da sensibilidade. Nós tomamos conhecimento do mundo por diversos canais. Através da família, onde nós nascemos, da nossa escola, onde nós estudamos, pelas tradições culturais do lugar onde nós vivemos, pela leitura, pela convivência com os amigos, etc. Esses são canais convencionados, ou seja, criados pelo próprio homem para uma organização social. Quando eu falo de organização social, eu trato desse conjunto de leis, de normas de conduta que estruturam e viabilizam a sociedade. O funcionamento da sociedade, a convivência entre nós dentro da sociedade. Como é que a gente se organiza, os trabalhos, como se dividem, como o trânsito, como as coisas circulam na cidade, como as coisas circulam para fora da cidade, para dentro da cidade. Estrutura social? Ninguém está entendendo nada do que você está falando. Nós já nascemos com a necessidade de nos adequarmos a certos aprendizados, para a gente poder interagir dentro dessa sociedade. Como é que a gente vai buscar uma formação? Como é que a gente vai buscar uma profissão, se for o caso? Ou como é que a gente vai buscar um modo de vida? Todo conhecimento que a gente puder obter, seja da forma que for, tudo que a gente puder aprender sobre o mundo é importantíssimo, claro. Mas é através da arte que praticamos o acolhimento daquilo que nos chega pelo sensível. Portanto, em princípio, aquilo que apreendemos através da arte tem um aspecto mais visceral, tem mais a ver com os instintos que a gente traz enquanto ser humano. Acontece por nossa sensibilidade, por nossas emoções. É através da arte que assimilamos as coisas que se tornam definitivas em nossas vidas. Tudo que assimilamos pela sensibilidade passa a ser parte de nós para sempre. Dito isso, vamos para a percepção fotográfica. Esse termo aqui tratado, que talvez eu tenha aventado de alguma maneira, é uma das ferramentas que podemos usar para a leitura e construção das imagens. Portanto, ele serve muito a um fazer artístico. Ele serve aos processos de criação com o objetivo de produzir arte. Essa ideia que serve à fotografia se aplica também a qualquer leitura de imagens. Serve para a gente compreender uma pintura, um desenho, enfim.
E ela serve também como maneira eficaz de se contemplar uma paisagem, um rosto ou qualquer outro objeto do mundo. A palavra perceber significa notar, compreender. A palavra fotografia, fotografar, o verbo fotografar, significa desenhar ou escrever com a luz. Foto, luz, grafia. Escrever ou desenhar. A ideia de percepção fotográfica defende que, na verdade, o que enxergamos no mundo depende exclusivamente da luz. Portanto, a forma que a luz incide sobre os elementos é que vai determinar aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos. Vamos ver então como podemos usar esse fenômeno para produzir e apreciar as coisas. Na verdade, tudo que vocês estão vendo nesse momento é a luz. Eu vou provar isso para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? É o meu chaveiro. Tá? Se eu fizer isso aqui, vocês vão deixar de ver, certo? Pronto, o chaveiro sumiu. Isso que parece um jogo simples é a base para a gente compreender como funciona a luz. A primeira fonte de luz, a fonte de luz natural que a gente tem na Terra, muito antes da gente estar por aqui, ela já existia e vai existir provavelmente muito depois que a gente tiver partido, é a luz do Sol, claro. É a nossa primeira referência. Oi pessoal, eu estou aqui na Praia do Leme, está vazio por causa do isolamento, né? E eu queria falar exatamente dessa luz. A luz do Sol é a primeira referência que a gente tem de luz. É a luz natural, né, que a gente tem aqui no nosso planeta. E aqui ela está funcionando como luz de frente, luz frontal, que a gente chama em fotografia de luz de ataque, né? Se a gente girar assim um pouquinho, vou pedir para a Dani, vem cá, Dani, gira assim, vem. Não perde eu, vem. Aqui, agora abaixa a câmera, mostra meu rosto. Tá vendo? Assim ela está funcionando como contra-luz. Quer dizer, a luz, ela está atrás da minha cabeça, atrás do objeto que vocês vão fotografar. Então são dois exemplos de luz básicas que a gente tem. Contra-luz, né, vocês não veem a fonte de luz que está oculta atrás da minha cabeça. Isso ressalta a minha silhueta e vela, mascara um pouco o meu rosto. Ou então, assim de frente, que é o ideal de uma fotografia convencional, onde aparecem mais os detalhes do meu rosto. Eu reduzi um pouquinho a luz aqui da sala para a gente entender como é que funciona esse jogo das luzes, tá? Seguindo esse entendimento que eu mostrei para vocês agora, eu vou ligar aqui uma lanterna, tá? Tá forte pra caramba. Essa aqui seria a luz frontal, tá? Onde os detalhes do meu rosto são mais nítidos, ficam mais nítidos, tá? Aqui eu teria o que eu mostrei para vocês como contra-luz, né? Vocês reparem que esse meu cabelo aqui horroroso, ele faz um contorno. Os detalhes do meu rosto, eles ficam meio que velados. Você pode chegar até um lugar onde ele deixa de aparecer completamente, fica só a sombra e a silhueta. Essa luz aqui também é interessante a gente pensar nela como para alguns recursos, né? Bom, vamos passar para a parte de experimentar, tá? Essas duas modalidades de luz que eu trouxe para vocês, luz de ataque, contra-luz,
são duas das luzes básicas de uma fotografia de estúdio. Existe uma terceira luz básica, que é essa luz lateral. Tá? Vou acender essa aqui, vamos ver como é que fica. Essa aqui está muito forte, mas dá para ter uma ideia. Então, a gente teria aqui uma luz frontal iluminando os detalhes do meu rosto. Ah, gente, eu estou usando lanterna só para dar exemplo, não precisa ser uma luz sofisticada, nada demais. Aqui do lado tem um abajur, tá? Não é, pode ser até luz de vela, dá para criar possibilidades. E discursos, quer dizer, discurso que eu digo, o que você quer dizer com essa sua fotografia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu estou aqui com as lanternas, uma lanterna daquela de escada de incêndio, uma lanterna comum para mostrar isso. Vou usar essa aqui, fica mais bonitinho assim de repente, não, essa aqui, tal. E aqui uma luz frontal. Olha aqui, tá vendo? Eu tenho essa luz lateral que incide aqui do meu lado, tenho aqui uma contraluz que desenha a silhueta do meu cabelo. Se eu tirar meu cabelo, ele se perde na escuridão, tá vendo? Então, se for interessante para mim, eu faço essa contraluz para fazer esse desenho, e eu ainda tenho a possibilidade de acionar essa luz frontal, né? Então, olha só, eu estou iluminado pelos 3 ângulos básicos da iluminação de estúdio, tá? É claro que existem 1000 variações. Você pode colocar uma luz mais diagonal, aí esse meu lado aqui, meu lado esquerdo aqui da face, ele fica mais sombrio. Eu posso colocar uma luz do outro lado, eu posso retirar aqui, que diminui o detalhamento da minha silhueta, né? Com isso você vai jogando, mas o importante é vocês saberem que essas 3 são as luzes básicas, tá? Então nós temos aqui a luz frontal, luz de ataque, aqui a lateral que tá, ó, se eu desligar já muda alguma coisa, né? E aqui contra a luz a minha silhueta também, se eu quiser fazer só a silhueta, olha que interessante fica. Uma luz bem tênue, que na realidade é o reflexo aqui do monitor que está iluminando o meu rosto, mas a minha silhueta fica evidenciada aqui, em contraste com o fundo, né? Agora, olha que interessante essa planta. É uma planta que ela, em vez de verde, ela é meio alaranjada, meio cinza, né? Não, gente, ela não é alaranjada, não. Ela é verde como qualquer planta. O que acontece é que eu estou usando uma fonte de luz alaranjada. Aqui está parecendo, se eu colocar ela num fundo absolutamente negro, é porque essa mesma luz alaranjada ela está iluminando o meu rosto, está iluminando todo o resto do entorno. Né? Então vocês percebem que é uma luz, mas se eu tirar esse filtro aqui, ó, ela fica verde, tá vendo? Como qualquer planta. Se eu acender aqui, então, aí nem se fala, um verdona, né? Olha lá, contra a luz, pá. Isso aqui, esse exemplo aqui meio tosco, eu fiz para vocês verem que na verdade, o que acontece? A luz do sol, por exemplo, é uma luz basicamente branca. Convencionalmente é uma luz branca. Então ela vai revelar uma cor básica. Quer dizer, a minha pele aqui está da cor da minha pele mesmo, que é porque eu estou sendo iluminado por uma luz branca. Né? Vamos mudar uma coisa aqui para vocês verem. Isso aqui é um tipo de um flash, né? Tá? Bom, então vocês sacaram que o que determina a cor das coisas, até certo ponto, dependendo do que você coloca de fundo dos objetos ou como complemento da imagem,
O que determina a cor das coisas é a luz que incide sobre elas. Por exemplo, eu estou aqui com essa placa de LED que eu mostrei para vocês já. Agora, se eu coloco, eu vou desligar essa outra luz para não atrapalhar aqui. Estão vendo? Eu só estou com a luz de ataque, tá? Agora, se eu coloco essa placa de LED, olha como muda. A luz se torna luz amarela, né? Isso dá uma ambientação mais de uma casa iluminada com aquela luz comum, luz incandescente, né? Que é a amarela. Ou luz fluorescente, que é aquela azul, meio branca, azul, né? Enfim, eu quero aproveitar que está nesse escurinho aqui, eu vou falar para vocês mais uma coisinha. Você repara que a gente consegue explorar, sobretudo, do retrato das pessoas, a forma como você vê o rosto das pessoas, de acordo com a luz. Se eu quero dar uma impressão de um olhar maldoso, né, eu ilumino de baixo para cima. Se eu quero dar uma ideia de bondade ou de uma pessoa boa, eu posso iluminar mais de cima para baixo. Se eu quero dar uma ideia de mistério, eu ilumino um lado e deixo o outro lado se perder no escuro. Enfim, a ideia dessa dica que eu estou dando, dessas dicas que eu estou dando para você, é que vocês experimentem tanto no olhar, como tanto na percepção das fotografias realizadas por outros artistas, outros fotógrafos, nas imagens, quando vocês vão contemplar uma paisagem, quando vocês vão observar um ambiente fechado, um ambiente aberto, como é que a luz se comporta. Eu continuo não gostando de arte. Eu prefiro uma parede branquinha assim. Bom, gente, tem que avisar esse cara aí sobre o minimalismo. Se vocês tiverem um tempinho, vão ver do que se trata. Minimalismo em arte. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um primeiro contato que a gente tem. Eu pretendo produzir outros vídeos e que vocês usem essas dicas e experimentem bastante. Experimentar é fazer experiências. E a partir dessas experiências vocês construam os discursos que vocês querem, mostrem para os seus amigos, para a sua família, para os seus professores, discutam com eles sobre isso, sobre essa impressão que a gente tem a partir da leitura das imagens. Isso eu acho uma coisa importante, uma coisa que por vezes é deixada meio de lado nos processos de formação. É a dica para vocês e a gente se vê no próximo encontro aí. Espero que vocês tenham gostado.